dedicando, um assunto que eu sou apaixonada, que eu espero, assim, poder compartilhar, informações aqui interessantes e a gente discutir ao final. É muito bom estar compartilhando e estar trocando com vocês. Eu que agradeço, vou aqui, né, então, ver se vocês me eu estou compartilhando aqui a tela com vocês. Não sei se vocês estão vendo. Ah, ainda não começou a compartilhar os seus slides, mas você está vendo o compartilhamento da tela geral. Geral, ainda não está o slide, Danilo? Ainda não. Então espera aí, vamos lá aqui. Hã, deixa eu ver se eu consigo. O que foi? Apareceu? Agora sim. Modo apresentação, Danilo? Ainda não. Ixi, tá. Uhum. Eu não sei que tá meio lento. Oi? Agora tá no modo apresentação. Tá ótimo. Então, pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui no Viro Clube. Essa iniciativa é muito bacana. Por favor, controlem o meu tempo, Danilo, que eu fico me empolgo aqui para falar dos hantavírus. Bom, obrigada aí pela introdução. E a ideia dessa palestra é dar um panorama atual dos hantavírus, com ênfase nos dados do Brasil. Eu trouxe também alguns achados do grupo, do nosso grupo. Eu não vou conseguir verticalizar, mas pelo menos um apanhado geral, e a gente pode conversar no final, do trabalho que o grupo vem desenvolvendo com os hantavírus, e também os desafios mais na área da saúde pública. Então, como eu não vou falar de um estudo em particular do nosso grupo, eu queria apresentar, citar rapidamente as nossas linhas de pesquisa. Então, como o nome do laboratório já indica, né, o laboratório de hantaviroses e rickettsioses, nós nos dedicamos aos estudos dos hantavírus, dos arenavírus, que nós incluímos também, e das rickettsia lato sensu, que além dos agentes causadores da febre maculosa, nós estudamos também a Coxiella, que é agente causadora da febre quia, e as bartonelas associadas às bartoneloses. Bom, nossas atividades incluem, estão pautadas, né, em diferentes estudos complementares, em diferentes eixos. Aqui eu separei, são 3 eixos que se complementam, estão também integrados no conceito aqui de saúde única, na abordagem de saúde única. Então, a gente trabalha com diagnóstico clínico e laboratorial e desenvolvimento tecnológico, que incluem atividades que estão inseridas também no serviço de referência para hantavirose, para rickettsiose. O nosso laboratório é um laboratório de pesquisa, mas dentro do laboratório existem alocados 2 serviços de referência, que são referências de diagnóstico para hantavirose e para rickettsiose, estão vinculados ao Ministério da Saúde. E aí a gente costuma falar que a pesquisa e a vigilância, né, as atividades de referência, elas se retroalimentam, então a gente tem isso, né, os subsídios aqui que saem da pesquisa alimentando a referência, ou seja, a vigilância nessas doenças e fortalecendo a vigilância está trazendo também subsídios que alimentam a pesquisa. E o eixo 2 que inclui as atividades, os estudos ecoepidemiológicos onde a gente aborda, onde a gente procura, eh, estuda, né, assim, investiga a infecção por esses agentes em diferentes populações humanas, em reservatórios animais, tanto em áreas de campo, mata, florestas e também em centros urbanos. E tentando associar alguns fatores também ecológicos para entender essa dinâmica de infecção. E o eixo 3, onde que a gente aborda os aspectos virológicos, em que incluindo as nossas atividades, os estudos em taxonomia desses vírus, diversidade genética, e mais recentemente a gente tem incluído estudos em sílico baseados em imunoinformática para tentar predizer alguns epítopos que possam ser utilizados como alvos no diagnóstico
epítopos imunogênicos, né, associados aí aos rotavírus, que possam nos auxiliar tanto enfim, com ferramentas diagnósticas, como também terapêuticas e profiláticas. Bom, os rotavírus, eles são historicamente negligenciados, né, então, assim, ele recebeu essa atenção agora global, por conta do surto do navio que vocês puderam acompanhar. Então, a história dos rotavírus é uma história de vírus negligenciados e subnotificados. Então, esse surto trouxe uma atenção global, eh, e mesmo sendo um evento inusitado, um evento considerado raro, ele se mostrou plausível, ou seja, é possível, né, foi possível, diante desse mundo que a gente vive globalizado, extremamente conectado, então essas situações são possíveis, isso que eu queria dizer. E falar que o vírus Andes, né, que estava associado a única espécie associada a essa transmissão interpessoal, ele já havia sido listado, que agora em 2024, recentemente, como um dos agentes prioritários pela OMS, eh, que tem essa estratégia aí global de preparação para as próximas epidemias, então uma lista de agentes prioritários que devem ser a prioridade, né, a preparação e vigilância e resposta para emergências sanitárias. E o vírus antes ele foi classificado como um risco, sendo de risco alto, mas com uma transmissão limitada. O que que significa? Porque o risco alto, né, ele é um vírus, extremamente, a virulência é alta, ou seja, a taxa de letalidade que a gente observa para a hantavirose associada ao vírus Andes, ela fica em torno de 30, 50%. Não existem contramedidas, ou seja, vacina ou antiviral aprovado de uma escala global até o momento. E a transmissão é limitada porque exige um contato, ela não mantém uma cadeia sustentada de transmissão e exige um contato mais próximo e prolongado, em um ambiente confinado, então a gente fala que é uma transmissão limitada. Mas falando um pouquinho antes de eu entrar num panorama atual, eu queria mostrar, assim, onde tudo começou, né. Então, a hantavirose, que é a doença associada aos hantavírus, ela foi originalmente descrita, reconhecida, né, durante a Guerra da Coreia, na década de 50, onde quando soldados americanos adoeceram de uma doença, uma febril hemorrágica desconhecida, que na ocasião ficou conhecida como febre hemorrágica coreana. 25 anos depois, o pesquisador Huang Li conseguiu identificar esses vírus causador desses casos, né, nos soldados americanos, ele identificou, no pulmão, em amostras pulmonares de roedores da espécie Apodemus agrarius coreae, que foram coletados numa região desmilitarizada aqui às margens do rio Hantan, entre as duas Coreias, e aí o vírus recebeu o nome de vírus Hantan, em homenagem, por conta do rio, né, do local onde ele foi detectado. Em seguida, esse vírus foi isolado e propagado em cultura de célula, o que permitiu o avanço aí de estudos, né, na área dos hantavírus. Eles permitiram, a partir do momento que você tem um isolado, você consegue realizar inquéritos sorológicos. Esses inquéritos foram realizados não somente na Ásia, na Europa, como também na região das Américas, e a partir daí, então, foram sendo descritos novos, vírus que se assemelhavam, se associavam antigenicamente ao vírus Hantan, e daí eles foram, então, classificados em um gênero, que na época foi chamado de gênero Hantavírus, dentro da família Bunyaviridae, hoje família Hantaviridae, e, bom, eu acho que esse avanço, né, permitiu essa descoberta, né, despertou o conhecimento global sobre os hantavírus, e daí o nome também hantavírus, por conta do vírus Hantan, que é o protótipo. Então, falando um pouquinho da partícula viral, são vírus pleomórficos, ou seja, não tem um aspecto, eles se assem em geral, através da microscopia eletrônica, você pode ver uma morfologia e uma
esférica ou oval também, mas são vírus que têm um envelope, são envelopados. O que que né, esse envelope lipídico confere a eles uma menor resistência às condições ambientais, eles são facilmente inativados. Tem estudos indicando que eles persistem em temperatura no ambiente por até 10 dias, mas isso é muito relativo, né, em relação a condições de temperatura, de umidade, presença de matéria orgânica. Então, baixas temperaturas e uma elevada umidade favorece a permanência desses vírus no ambiente, que são sensíveis a diversos desinfetantes. Bom, isso falando um pouquinho aqui também, né, do tamanho. O tamanho é um tamanho mediano, de 80 a 110 diâmetro, né, seu diâmetro, desculpa, passou aqui. O seu genoma é RNA, fita simples, trissegmentado, ou seja, tem 3 segmentos. O seu tamanho fica em torno de 12 kb. Esses 3 segmentos codificam proteínas estruturais e não estruturais. Então, as proteínas aqui do envelope, a GNGC, a nucleoproteína, que envolve o genoma, e a RNA polimerase viral. Bom, é um grupo ecologicamente diverso, e está presente. Os rantavírus podem ser encontrados em diferentes grupos animais. Então, nós temos os mamíferos, e mais recentemente foram detectados também em répteis e peixes, que são os rantavírus mais antigos, basais. Né, então, essa história evolutiva do rantavírus tem se tornado cada vez mais complexa à medida que a gente vai detectando novos rantavírus em diferentes grupos animais. Importante, né, mencionar que a maioria dos rantavírus tem sido descritos em roedores. A gente tem aqui, então, uma distribuição global dos rantavírus. Esse é o mapa de distribuição dos rantavírus em seus hospedeiros mamíferos aqui, que incluem, então, os roedores. Então, tem os rantavírus de roedores, os rantavírus descritos em morcego, rantavírus descritos em musaranhos, rantavírus descritos em topeiras. Esses dois mamíferos aqui, a classe aqui esses grupos, esses insetívoros, eles não estão presentes aqui na América do Sul. Então a gente não reconhece as topeiras e mussaranhos. A gente não tem rantavírus descritos aqui na América do Sul, desses animais. Bom, importante mencionar aqui que existe uma certa especificidade em relação ao hospedeiro de rantavírus. Em geral, você encontra uma espécie de rantavírus descrita em uma espécie em particular de roedor. É claro que tem algumas exceções. A gente percebe que muito na América do Sul, ah, um vírus em mais de uma espécie de roedor. Então, o que que a gente tem atualmente? Atualmente nós temos 53 espécies de rantavírus descritas, reconhecidas pelo ICTV, que é o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, incluídas em 8 gêneros, 4 subfamílias, dentro da família Hantaviride, hoje classe Buineviricese. Os rantavírus receberam uma nomenclatura também binomial. Então, por exemplo, o rantavírus andes, ele é reconhecido cientificamente como Orthorhantavírus andescense, tá? E algumas espécies descritas nos roedores estão associadas a casos clínicos, ou seja, somente os rantavírus que foram identificados em algumas espécies de roedores estão associados a casos humanos. Não tem relato de rantavírus de morcego ou de outras espécies associadas aos casos de rantavirose. Então, a infecção humana, ela pode resultar em 2 síndromes clínicas: a síndrome cardiopulmonar ou pulmonar por rantavírus, e que está descrita nas Américas e é caracterizada por uma manifestação respiratória com disfunção cardiovascular, e a síndrome hemorrágica com síndrome, ou a febre hemorrágica com síndrome renal, que está descrita na Europa e na Ásia, alguns casos
esporádicos na África, está associada à presença de febre, hemorragia, insuficiência renal. Ambas são de transmissão respiratória e estão associadas a infecções, então, por transmissão por roedores nativos, ou seja, roedores nativos aqui das Américas, como aqui, exemplo, o Oligorismus longicaudatus, que está associado à transmissão do vírus Andes, na Argentina e no Chile, e aqui os rantavírus associados, eu citei o Apodemus agrários, relacionado ao vírus Rantan, na Ásia. São doenças sistêmicas e tem um tropismo por endotélio, por células endoteliais dos microvasculares, principalmente aqui nos pulmões e aqui nos rins, então, mas a gente tem esse comprometimento, observa um comprometimento renal também na síndrome pulmonar, um comprometimento pulmonar, às vezes nascendo na febre hemorrágica com síndrome renal. Em relação à incidência, o período de incubação varia, né, entre as duas síndromes, é bem variável, né, de 1 a 6 semanas, de 1 a 3 semanas na febre hemorrágica com síndrome renal. Em relação ao número de casos, você vê uma diferença grande. A síndrome pulmonar, ela é responsável por cerca de 300 casos por ano em toda a América, e a febre hemorrágica, cerca de 30.000 casos reportados por ano na Europa e na Ásia. Letalidade também é diferente, você vê uma letalidade mais alta para a síndrome pulmonar, que varia aí de 20% a 50%, e uma letalidade menor, mas também alta aqui para a febre hemorrágica com síndrome renal, que varia de 1% a 15%, dependendo muito da espécie viral também associada. Os casos se concentram aqui da febre hemorrágica, principalmente na China, na Coreia, na Rússia, aqui na Finlândia, Alemanha, e da síndrome pulmonar nos Estados Unidos, na Argentina, Chile e Brasil. Falando um pouquinho mais da síndrome pulmonar, ela só foi identificada em 1993, na região aqui de Four Corners, nos Estados Unidos. É uma região que engloba 4 estados norte-americanos. Esse surto acometeu uma comunidade de índios navarros e mostrou uma letalidade aí de 75%. E o que chamou a atenção nesse surto foi a letalidade né, dos casos associados a jovens saudáveis com uma insuficiência respiratória fulminante. Chamou a atenção né, do CDC, juntamente, que mobilizou, foi uma investigação muito intensa que envolveu clínica, epidemiologia e laboratório, né, uma investigação completa, uma investigação de campo, em que eles detectaram rapidamente, na época, né, 2 semanas, muito rápido, o vírus, né, associado seria então um novo rantavírus, que aqui ficou conhecido como vírus sem nombre. Sem nombre significa sem nome, ou seja, para evitar algum estigma em relação à comunidade indígena. Então ficou com esse nome, o primeiro protótipo aí da síndrome pulmonar por rantavírus. E o roedor associado, Peromyscus maniculatus, frequente nessa região. E essa investigação mostrou eventos, uma cadeia de eventos ecológicos e ambientais estariam associados a esse surto, né? Por que que nessa região, por que que nesse momento? E os pesquisadores associaram a ocorrência do El Niño em 91 e 92, que trouxe muita chuva, né? Muita chuva para esse sudoeste aqui, ah, dos Estados Unidos, para essa região, e que propiciou que um aumento da cobertura vegetal, maior oferta de alimento para esses animais que já eram presentes nessa região, como a presença de pinhões, né, que que está no hábito alimentar aqui desses animais. Então, essa oferta abundante de alimento aumentou abruptamente a população desses animais. Então, quanto mais animais, maior a taxa de contato entre eles, maior a transmissão ali entre os roedores, dos rantavírus,
e também maior aproximação, maior frequência de contato com os humanos nessa região, né. Eles foram a partir do momento que você esgota essa fonte alimentar, eles também vão procurar alimento dentro, né, nos arredores, aí, dos domicílios e outras, ambientes aí urbanos, né, povoados. E eles observaram um aumento populacional de 10 vezes mais, para vocês terem uma ideia, a população do ano anterior, um aumento significativo na população desses animais. É interessante mostrar, né, que, de acordo com os saberes tradicionais da população dos navarros, eles já associavam roedores a doenças respiratórias em tempos de desequilíbrio ambiental. Isso diz muito que foram apenas confirmados cientificamente, né. Isso já diz pra gente que esse vírus estava aí, presente já, né, há milhares, de anos, e associado a essas mudanças climáticas, né, que é claro que hoje a gente observa, a gente tem um maior contato da população humana com esses animais, por diversos outros fatores aí antrópicos, que a gente vai relacionar aqui um pouquinho mais para frente. Bom, então, a partir desse surto nos Estados Unidos, foi possível houve uma busca sistemática também pelos hantavírus nas Américas, foi possível detectar novos casos, a partir do conhecimento da doença, você consegue associar a clínica com, novos casos aí em vários países das Américas, além dos Estados Unidos e do Canadá, nós temos aqui e do Panamá, na América do Sul, casos reportados, no Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. Esse é um boletim, o último boletim da OPAS, com recorte aí de 2021 a 2025, mostrando uma concentração maior dos casos no Chile e na Argentina, aproximadamente aí mais do que 200 casos, de 100 a 200 casos Bolívia e Brasil. Então, e menor proporção aqui Paraguai, Uruguai e no Panamá. Em relação à taxa de letalidade também, em relação a essa série histórica de 21 a 25, a gente pode observar que a taxa de letalidade variando de 5%, 6 a 10, 11 a 20, maiores do que 20% aqui nos países do Brasil, Bolívia, na Argentina, que aumentou em 2025, a letalidade foi observada uma letalidade maior tanto no Brasil quanto na Argentina, comparado a essa série histórica. No Brasil, o que que a gente tem? Desde 1993, que foi identificado os primeiros casos foram, 3 irmãos, né, no município numa área de reflorestamento, no município que residiam em Juquitiba, um município aí do interior de São Paulo. Eh, então, a partir desses primeiros casos de hantavirose, eh, identificados em 1993, nós temos até o momento, até 2026, mais de aí 2.419 casos, cerca de 954 óbitos, significa uma letalidade de 39%. Essa letalidade ela se mantém alta, se manteve alta em todos os anos, mostrando essa média em torno de 40%. É uma doença, como vocês podem ver aqui, né, variando de 49, um pouco mais de 100 casos, e é uma doença de baixa frequência, mas o que chama atenção é a alta letalidade. A doença também subnotificada, principalmente aqui na época da pandemia, em que se observou, né, acho que uma subnotificação uma baixa confirmação aqui de casos, de hantavirose, da síndrome pulmonar aqui no Brasil. A gente tem casos descritos em todas as regiões do Brasil, dá para ver muito bem, mas tem casos esporádicos aqui na região Nordeste, região Norte. Esse mapa a gente pode observar então os estados onde já foi detectado casos humanos e em roedores também, hantavírus em roedores, aqui no Acre, no Espírito Santo, apenas em roedores, e evidências aqui apenas em humanos, e também sem evidência, né, de roedor ou com casos clínicos desses outros estados. A gente vê uma ausência aqui, né, de informação no Nordeste.
E essa diferença, né, regional que a gente observa, ela pode estar associada tá associada a uma combinação de fatores, né, que eu listei alguns aqui, seria em relação à frequência de exposição humana, ou seja, as atividades ocupacionais, situações de risco de cada região, a vigilância e o diagnóstico, ou seja, a sensibilidade da vigilância, a existência de uma vigilância ativa, subnotificação, o acesso ao diagnóstico também, a espécie de roedor, ou seja, que roedor circula, né? A gente sabe que se tem diferentes biomas aqui no Brasil, ou seja, diferentes espécies de roedores, então, qual é a densidade, o comportamento desse roedor, que permite essa aproximação com o homem, a espécie viral também do rantavírus que circula nessa região, em relação à patogenicidade, à transmissibilidade, o ambiente, o clima também, a gente pode explicar em relação às diferenças, né, de precipitação, em termos também de fragmentação florestal, que está associada a, opa, passou. E também a suscetibilidade da população, né, a gente não sabe se, como é que se a gente tem que entender a questão dos casos subclínicos, dos casos assintomáticos, em diferentes populações aí do Brasil. Então, nesse sentido, o nosso grupo ele vem investigando diferentes, populações em área endêmica, área não endêmica, através de estudos soroepidemiológicos, para avaliar a circulação de rotavírus, né, em populações, diríamos, saudáveis, assim, para entender, né, a circulação, desses rotavírus, como é que tá essa situação, né, em casos assintomáticos. Então a gente avaliou nos cortadores em populações, diríamos assim, vulneráveis, ou seja, que tem um maior risco, são maiores risco de exposição, ao rotavírus, maior contato com esses roedores. Então, população de cortadores de cana, aqui no estado de Goiás, a gente observou uma prevalência. A prevalência ela fica em torno, né, a gente tem observado de 2 a 13% aqui em população indígena, tá, no Mato Grosso, assentados rurais, a gente observou também uma circulação de rantavírus, comunidades também quilombolas, e em áreas urbanas também, queria chamar a atenção, e aqui é uma população de usuários de drogas injetáveis no Rio de Janeiro, que a gente observou aí uma presença de anticorpos para rantavírus de 4%. E em relação à identificação viral, né, que vírus estão circulam no Brasil, então nosso grupo também contribuiu para a identificação de alguns rantavírus, como o rantavírus jaborá, também está passando, o rantavírus jaborá na região sul, aqui em Santa Catarina, ele foi descrito no município de Jaborá, por isso esse nome, em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, no Paraná também. O vírus Hilma associado somente a roedor do gênero Acodon, e o Rio Mamoré, o vírus Rio Mamoré, que já se conhecia, mas somente em roedores, e a gente identificou um caso fatal, de síndrome pulmonar, associado ao rantavírus Rio Mamoré, aqui no Amazonas, o rantavírus Laguna Negra, em uma espécie de roedor Calomes cálidos em Mato Grosso. Então, qual que é o cenário atual? Quais são os rantavírus descritos até o momento no Brasil? A gente tem 8 genótipos, desculpa, de rantavírus, todos associados a roedores, a diferentes espécies de roedores e a casos clínicos, com exceção, então, do rantavírus jaborá e do rantavírus rio-mearim. Aqui a gente pode ver, então, quais espécies de roedores estão associados a esses rantavírus, nativos de diferentes biomas aqui. Então, a gente tem descrito rantavírus aqui no bioma amazônico, no Cerrado está associado ao araraquara, a espécie Necromys lasiurus,
o hantavirus juctiba, associados ao oligorismos nigripes. Então, a gente vê que tem muitas espécies aqui do gênero oligorismos associados aos hantavírus. Então, esse é um cenário de hantavírus identificados no Brasil, em roedores nativos dessa região. É claro que você tem, né, ele não respeita fronteiras, então tem essas espécies também aqui de olígono no Paraguai, a códon também. Então você tem uma distribuição aqui pela América do Sul de algumas dessas espécies aqui que fazem fronteira. E eu queria chamar a atenção para uma espécie bem conhecida, é o ratos norvégicos, é um roedor cosmopolita, é um roedor de área urbana, que vocês devem saber, associado aos casos de leptospirose. Então, essa ratazana, ela é um roedor, foi introduzido nas Américas durante a expansão colonial, da época das grandes embarcações, e com ela, né, trouxe também o hantavirus seu. Hantavirus seu então, ou seja, ela é o hospedeiro natural do hantavirus seu. O hantavirus seu está associado a casos de febre hemorrágica com síndrome renal. Então, o que eu queria chamar a atenção é para a presença também, né, desse hantavírus aqui associado a outra síndrome clínica na região das Américas, né, que vieram com esses roedores. Tanto que a gente tem aqui qual é o cenário que a gente encontra casos aqui em roedores e humanos, tanto nos Estados Unidos, em humanos no Peru, na Argentina em humanos e roedores, e no Brasil também em humanos e roedores, principalmente aqui a evidência sorológica, tá? Da circulação no Brasil, a gente tem evidência sorológica em pacientes com suspeita de leptospirose, mas o vírus já foi isolado de um roedor no Pará, isso na década de 80, e essa doença ainda não tem sido assim, não está incluída na vigilância da hantavirose aqui, né? É somente a síndrome pulmonar. Então, eu queria chamar a atenção para um diagnóstico diferencial dessa síndrome também. A gente tem monitorado no laboratório, tanto em roedor quanto em casos prováveis, fazendo diagnóstico diferencial com leptospirose e com grupos colaboradores aqui da Bahia e também no Rio de Janeiro. Esses são alguns trabalhos do grupo mostrando qual é a taxa de prevalência de infecção nesses roedores silvestres. Então, a gente tem uma prevalência variando aí, não chega a 10%, fica em torno de 1%, a 9%, de acordo com os estudos que a gente vem realizando em diferentes biomas, com diferentes espécies de roedores. E o que chamou a nossa atenção foi, né, esse estudo que a gente iniciou em Salvador, ah, que ainda não foi publicado, mostrando uma prevalência altíssima, provavelmente relacionada ao hantavirus CU, né, em ratos, em comunidades desfavorecidas em Salvador. Bom, a gente também vem investigando hantavirus em morcegos, né, já havia relatos de evidências sorológicas de hantavirus no Brasil, e o nosso grupo começou a investigar, então, de acordo com vários grupos, com vários ecólogos parceiros, a presença de hantavirus, qual o hantavirus estaria associado aos morcegos aqui nas Américas, não se sabia até 2024, né, esse trabalho saiu em 2024, é um trabalho referente à tese de doutorado aqui do Patrick, em que nós observamos uma prevalência altíssima, de 25%, em Carolia piscicellata. No mesmo ano já havia saído um artigo demonstrando a presença de hantavirus também, do vírus buritiense, em Carolia piscicellata. Então a gente pontuou, a gente acabou dando o nome dessa variante de Mamanguape, mas hoje a gente tem visto através de sequenciamento completo do genoma que tratam-se da mesma variante, do mesmo vírus detectado em Carolia piscicellata.
e mostrando, né, essa aqui é a distribuição do morcego, né, como está bem disperso aqui, América do Sul, Central, e onde já foi encontrado, né, o nosso estudo aqui na Paraíba, no Maranhão, Pará, e também dados não publicados na Bolívia. A gente encontrou sequências, depositadas no GenBank, mostrando também um hantavírus parecido com esses em Carola. Então esses são os primeiros relatos, de um hantavírus novo, associado a morcegos nas Américas. O nosso grupo continua investigando também, agora que foi esse trabalho, fruto da dissertação de mestrado da Patrícia, e onde nós investigamos a presença de hantavírus em morcegos na floresta, nessa floresta urbana aqui do Rio de Janeiro, no maciço da Pedra Branca, localizada aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E foi encontrado também em Carolia perspicillata, esse hantavírus mamanguape, buritiense, e também um hantavírus que para a gente parece novo. A gente está tentando identificar, fazer novas análises genéticas, desculpa, novas análises genéticas de como fazer sequenciar o genoma completo do hantavírus desse morcego, que é o Trachopsirrhosis, para entender se é um novo hantavírus. Então, para você entender se é uma nova espécie, eu não falei isso ali em relação à espécie viral, né, de hantavírus, de acordo com o ICTV, é, é necessário sequenciar, né, o genoma completo dos hantavírus e avaliar através de divergência evolutiva entre os vírus, ah, a sequência, né, de aminoácidos das 3 proteínas ali, da proteína do GPC, da nucleoproteína e da polimerase viral, para entender se é uma nova espécie. Existe um cutoff que eles delimitaram para entender se acima desse cutoff é uma espécie diferente. Então, a gente tem trabalhado no sequenciamento completo desses hantavírus. E a gente não sabe, né, não se sabe, ao certo como é mantido, como é que esse ciclo, essa dinâmica de infecção entre os morcegos. O que a gente sabe é que o hantavírus é mantido na natureza através de transmissão horizontal entre os roedores, através de mordeduras, durante comportamento agressivo, ou mesmo através da inalação de aerossóis, dos excretas desses animais, porque o hantavírus ele está presente tanto na saliva quanto na urina e nas fezes desses roedores. Não foi documentada a transmissão vertical, somente de anticorpos maternos. O homem, então, é um hospedeiro acidental, né, nesse ciclo. Ele se infecta principalmente através da inalação de aerossóis contaminados com excretas, ou seja, urina e fezes de roedores infectados, ou de menor frequência através de mordeduras desses animais, ou mesmo através do contato do vírus com mucosas nasal, mucosa oral. Então, assim, mas são pouco, é pouco relatada, né? A gente não encontra referência mostrando essa forma, a documentação dessas formas. E mais raro ainda é a transmissão interpessoal, que ela foi associada somente ao hantavirus Andes, e ao hantavirus Andes descrito na Argentina, e no Chile, e através da via respiratória. E a gente sabe, se sabe que realmente, essa via ela já vem sendo documentada na Argentina e no Chile desde 1996. Aqui são alguns surtos associados, e o último aqui do navio. A gente tem que, então, desde 1996 até mais ou menos 2018, antes de 2018, surtos envolvendo pequenos clusters, ou seja, clusters familiares e também profissionais da saúde, ou seja, transmissão nosocomial. Mas o que chamou a atenção, esse surto de 2018 chamou muito a atenção, já indicando uma magnitude maior de infecções, ou seja, 34 casos confirmados de transmissão interpessoal, com 11 óbitos. É uma situação em que envolveu também a transmissão em eventos sociais,
começou numa festa de 15 anos, então mostrando também, essa situação, esse sinal, de alerta, né, em ambientes fechados, confinados, mas em eventos sociais, contatos próximos, né, então observamos também, foi observado a presença de superdisseminadores. Que seria isso? Eh Casos, pacientes que tinham a capacidade de transmitir o vírus para mais de 2 pessoas, ou seja, até 10 pessoas. Foi documentado uma transmissão interpessoal nesse surto que aconteceu em Chubut, e no município de Ipuém. E também o que chamou mais atenção, foi a questão da transmissão, em que o surto não se auto-extinguiu como nos outros, nos anteriores, numa cadeia secundária de transmissão. Ele foi até uma cadeia quaternária de transmissão, que ela só foi o surto só foi, interrompido a partir do momento das medidas sanitárias ali, de quarentena dos contatos, isolamento dos pacientes, e aí então o surto foi contido. Então isso já chamou a atenção de uma cadeia aí quaternária de transmissão, uma magnitude maior e a necessidade de uma intervenção sanitária. E por fim, assim, né, esse último surto, que foi o surto do navio, que a gente tem, né, até o momento, 13 casos confirmados, 3 óbitos e uma letalidade aí de 23%, e que vem mobilizando, né, diferentes países nessa investigação, numa vigilância integrada tanto dos dados clínicos, genômicos e ambientais. A situação tem sido monitorada em diferentes, locais na Argentina, com coleta de roedores. Foi a urgência de se avaliar o que tinha no portfólio, que existia no portfólio de vacinas e terapias em estudos, pré-clínicos, e até algumas em estudos clínicos, e também tem envolvido o compartilhamento aí de amostras entre os diferentes laboratórios envolvidos nessa vigilância, a necessidade de se aumentar a capacidade laboratorial para a investigação do Hantavírus Andes. O que a gente tem no Brasil em relação ao perfil populacional. Os casos estão associados à exposição ambiental, ou seja, não foi documentada nenhuma transmissão interpessoal. A maior concentração dos casos, a gente se observa na área rural, em situações ocupacionais ligadas à agricultura. O sexo masculino é o grupo entre a faixa etária de 20 a 49 anos, é o grupo mais acometido. A letalidade está em torno de 41%, se observa uma letalidade mais alta entre os idosos, e 93% dos casos necessita de assistência hospitalar. Então, além dessas situações ocupacionais, eu queria chamar a atenção aqui para o, né, que inclui não só atividades agrícolas, mas treinamento militar em campo, principalmente em situações em ambientes fechados. Eu queria chamar a atenção para as atividades de ecoturismo, que também estão associadas a alguns casos documentados de hantavirose, e também aos fatores ambientais, como as queimadas, enchentes, alagamentos, que promovem o deslocamento desses roedores para as proximidades, assim, para a área periurbana. Então, a gente tem também a influência do clima na circulação de hantavírus, o efeito que eu comentei ali do El Niño, por exemplo, na dinâmica populacional desses roedores, aumentando aí a maior circulação viral entre esses animais e uma maior probabilidade de infecção humana, do contato com o homem. Também o efeito direto do clima na persistência do vírus no ambiente, ou seja, temperaturas mais brandas e, né, uma umidade mais alta, favorecendo a persistência no ambiente, né, uma probabilidade maior, então, também de circulação viral e contato, exposição humana. E chamando atenção também para os fenômenos naturais que ocorrem, né, fenômenos periódicos, como a floração aqui das taquaras, que a gente bem observado na região sul, fenômenos cíclicos, né, de floração dessas taquaras, que estão associadas às ratadas. Que seriam as ratadas? Não sei se vocês já ouviram falar. É um aumento significativo da população de roedores silvestres,
por conta dessa disponibilidade, essa oferta alimentar de uma forma realmente muito ampla, né, de diferentes as taquárias elas florescem, existe uma sincronia de floração desses bambus, então uma oferta muito grande de alimento, que seriam essas sementes aqui que são depositadas ao fim do ciclo de floração desses bambus. E a gente teve a oportunidade de investigar, de participar dessa investigação, da última ratada que foi observada aqui em Santa Catarina, no município de Urubici, envolvendo, né, casos ali de hantavírus. Então a gente identificou, uma abundância do gênero Acodon, uma prevalência que não mudou muito, mas, se manteve aí de 6% nesses animais. Então é importante, a taquara é um sinal de alerta também aí para possíveis casos de hantavírus. Falando rapidamente aqui da clínica, então você tem um período de incubação da síndrome pulmonar de 3 a 60 dias, muito amplo, né, mais em torno aí de 15 dias. Ela pode se apresentar como uma doença febril aguda, inespecífica, como um quadro gripal e regredir, ou mesmo evoluir para quadros pulmonares e cardiovasculares. O curso da doença é de 7 a 10 dias, é uma doença, de progressão rápida, e ela pode evoluir em 4 fases distintas, vou falar rapidamente aqui. Então tem a fase prodrômica, a gente observa sinais e sintomas inespecíficos, a fase cardiopulmonar, rápida, de progressão rápida, que culmina com insuficiência respiratória e choque, muito associada aqui, né, esse quadro está associado a aumento da permeabilidade vascular e o extravasamento de líquido para o interior do tecido, então, propiciando aí um edema pulmonar, seria basicamente a fisiopatogenia da doença associada a esse quadro respiratório. E o paciente, então, que se recupera, evolui para uma fase diurética, né, onde você tem um controle hemodinâmico e seguido de uma fase de convalescência que pode durar meses. A gente tem, eu voltei aqui só para mostrar uma evolução radiológica num paciente que se recuperou, mostrando aqui um intenso infiltrado pulmonar bilateral, e diante desse espectro, né, é uma síndrome clínica, espectro de sinais e sintomas, há diferentes doenças aqui podem ser incluídas no diagnóstico diferencial da síndrome pulmonar. Eu destaquei aqui influenza, dengue, leptospirose com acometimento pulmonar, mas eu queria mesmo trazer um destaque aqui para dengue e para Covid-19. Então, durante a época da Covid-19, tanto o CDC quanto o Ministério da Saúde, eh, produziram informes, né, alertas sobre a semelhança dessas 2 síndromes, mas no quadro mais relacionados aos sinais e sintomas dessas 2 síndromes, porque o aspecto epidemiológico é totalmente diferente. A gente viu, né, a hantavirose, uma zoonose, a gente entendeu, então esses aspectos, epidemiológicos, eles devem ser levados em consideração durante uma suspeição clínica, ou seja, são essenciais. O histórico epidemiológico é essencial para direcionar o diagnóstico da síndrome pulmonar. E aqui a gente também, nessa época, a gente trabalhou com relatos de caso que foram confundidos com Covid, mas como um sinal de alerta para a síndrome pulmonar durante a pandemia. Esse é um primeiro relato, da síndrome pulmonar no Rio de Janeiro, em que nossa equipe, foi a campo investigar, fazer toda uma investigação ecoepidemiológica. Foi um caso que foi inicialmente confundido com dengue, foi tratado como dengue, e a recomendação é uma hidratação, excessiva, né, uma hidratação robusta, e essa hidratação para hantavirose, ela é deletéria no sentido de que ela pode propiciar o edema pulmonar. Então, a gente precisa ficar atento nesse diagnóstico, nesse confundimento que é natural, né, diante dessa gama de sinais e sintomas inespecíficos, mas é importante esse alerta. A gente, então, a equipe do ministério, da equipe local, estadual e municipal também, de vigilância,
identificaram o LPI, o que é o local provável de infecção, que envolveu esse caso, um caso de um trabalhador de uma granja de frango que foi a óbito, e a gente então foi no município, nesses prováveis LPIs, coletar, fazer uma vigilância ecoepidemiológica, ou seja, coletar roedores nesses locais prováveis de infecção, e a gente conseguiu identificar o roedor Oligorismus nigripes nessa região, nesses LPIs, e o vírus Juctiba associado, que também foi associado ao caso humano. Bom, nem sempre é possível, né, em vez de conduzir esses trabalhos de campo, são por conta da logística, do custo também, você precisa montar um laboratório em níveis de biossegurança, de nível de biossegurança 3, no local, envolve também, né, o armazenamento em diferentes locais, e então esses animais eles são coletados do campo, são levados para um laboratório montado no campo também, e as amostras a gente são encaminhadas para o laboratório para análise. Ah, a gente precisa também de EPIs, né, APIs adequados, como esses APIs de proteção positiva, os HERMATES, então é um trabalho que assim, você tem uma logística operacional grande e também exige né, um financiamento aí para prover esses EPIs para campo, toda a logística de trabalho de campo. Bom, o diagnóstico, queria falar aqui para vocês do diagnóstico laboratorial específico, ele se baseia tanto, principalmente da detecção de anticorpos da classe IgM, através de sorologia, mas também é realizado a detecção por RT-PCR, né, do RNA viral, geralmente amostras de soro e plasma desses pacientes suspeitos, então, a partir da suspeita clínica e do histórico epidemiológico, as amostras são encaminhadas ao laboratório. Também pode ser realizada imunistoquímica, no caso de óbito e a falta de amostras para sorologia, RT-PCR, e cada uma dessas três abordagens aqui diagnósticas confirmam um diagnóstico, tá, de um caso de síndrome pulmonar. Aqui, queria ressaltar que existem poucos testes disponíveis, testes comerciais para hantavirose, então nosso grupo identificou a necessidade de trabalhar em desenvolver novos ensaios, prover ensaios também, não só para o laboratório, ali, para o serviço de referência, mas para a investigação epidemiológica, né, para a pesquisa. Então, em parceria com o Laboratório de Genômica Estrutural da UFRJ, foi possível expressar algumas proteínas de hantavírus, inclusive de hantavírus encontrados em morcego. A partir dessas proteínas, a gente conseguiu desenvolver, né, a Biomanguinhos desenvolveu um teste em parceria com o nosso laboratório, um teste rápido do tipo point of care, que foi recentemente registrado pela Anvisa, um teste que não sei se vocês conhecem, um teste rápido em monocromatográfico, você pode utilizar em, eh, em campo, sem necessidade de infraestrutura laboratorial, uma gota de sangue, a partir de uma gota de sangue, e esse teste foi desenvolvido para detecção de anticorpos de IgM, ou seja, para detecção de casos clínicos, e que é extremamente essencial para a hantavirose, né, esse diagnóstico rápido. A gente não tem ferramentas, assim, contramedidas, então, de um antiviral específico, então o suporte clínico é fundamental, o suporte inicial, a gente viu que é uma doença de rápida progressão, então um diagnóstico, assim, a partir do momento de uma suspeita clínica, essa orientação inicial de conduta de suporte é extremamente favorável para o desfecho né, do caso, eh, então, que permite a transferência para centros de referência, unidades com maior capacidade de atendimento. Então, teste rápido, enquanto
o profissional da saúde pode estar realizando, né, esse teste, esse ensaio, sem necessidade de uma infraestrutura laboratorial, as amostras estão sendo encaminhadas para o laboratório de referência para a confirmação diagnóstica, e esse é um tempo muito precioso, né, para esse prognóstico aí do paciente, esses cuidados de suporte, esse manejo clínico. Então, o teste rápido ele veio aí como, né, estratégico para vigilância, tanto pela aplicação em áreas remotas. A gente vê que a hantavirose ela está associada em áreas, principalmente áreas rurais, o que amplia a nossa capacidade diagnóstica e também apoia a investigação de surtos. É um teste que pode ser utilizado principalmente nesses surtos interpessoais, em tentar rastreamento dos contatos, você tem uma resposta ali rápida e imediata. Bom, essas proteínas também foram utilizadas aqui para também para monitoramento né, a gente conseguiu observar nesse estudo uma maior sensibilidade quando a gente usa uma proteína de morcego, em amostras, na vigilância de amostras aqui de morcego, uma sensibilidade muito maior, que significa que, né, um antígeno, homólogo, ou seja, utilizar um antígeno mais próximo possível, a gente consegue ter uma acurácia melhor nesses resultados. Eu acho que eu estou passando um pouquinho do tempo, então vou andar aqui mais rápido, mas falar que o tratamento ele é de suporte clínico, não existe um antiviral ainda disponível, globalmente, eficaz e licenciado. A gente tem diferentes estudos aqui com diferentes candidatos, tanto incluindo os fármacos quanto plasma convalescente, o uso de corticosteroides e anticorpos monoclonais, que parecem os mais promissores. Eu vou andar um pouquinho aqui mais rápido por conta do tempo, pessoal. Então, só para mostrar para vocês que existem também candidatos vacinais, não existe uma vacina licenciada aprovada para uso global, e tanto para sino pulmonar quanto para febre hemorrágica. A gente tem 2 vacinas em fase clínica e 2 vacinas, desculpa, aqui 2 vacinas que foram licenciadas, sim, de vírus inativados, mas para uso na China e na Coreia do Sul. Então, existe vacina para febre hemorrágica no síndrome renal, mas licenciada apenas na China e na Coreia do Sul. E alguns desafios, né, nesse sentido, a gente tem aí a questão dos modelos experimentais limitados, ou seja, existem poucos modelos animais que se reproduzem a doença, né, a doença humana, como a gente observa, para síndrome pulmonar, também para febre hemorrágica, com síndrome renal. Um deles são os hamster sírios, que reproduzem a infecção humana pelo vírus Andes. A diversidade genética dos hantavírus, se você quiser uma vacina de ampla cobertura, uma imunidade de curta duração, financiamento limitado, porque é uma doença, né, de baixa frequência, então, baixo interesse comercial, a questão da complexidade também estrutural das glicoproteínas, ensaios clínicos desafiadores, no sentido também, né, essa baixa incidência da síndrome pulmonar dificulta a realização de um ensaio clínico de fase 3. Então, é necessário uma otimização de plataformas alternativas na verdade, medidas regulatórias alternativas para licenciar uma vacina para rotavírus. E a gente então, o que é a prevenção e controle da síndrome pulmonar, da febre hemorrágica, se baseia em medidas gerais de antirratização, ou seja, medidas que impeçam, né, que diminuam o risco de exposição aos roedores, às excretas desses animais, que envolve o quê? Uma higiene ambiental. Então, a gente tem também medidas de prevenção voltadas para os viajantes, que é fundamental. E, por fim, alguns desafios que eu listei, que é essa vigilância continuada, né, a gente manter, o monitoramento dessas áreas de risco em reservatórios, em casos humanos, o diagnóstico oportuno, o acesso à terapia intensiva, tudo que possa também reduzir o tempo entre os sintomas e a hospitalização. Eu citei o exemplo ali do teste rápido, e essa alta letalidade da síndrome pulmonar, que está muito associada, isso que eu queria deixar como mensagem,
que a elevada letalidade da síndrome pulmonar ela está frequentemente associada ao diagnóstico tardio, a demora na admissão hospitalar, então que reforça a importância da vigilância, do diagnóstico oportuno e do acesso rápido ao suporte intensivo. Além disso, né, o que exige também uma capacitação continuada dos profissionais da saúde para suspeitar da síndrome pulmonar, né, tudo começa com uma suspeição clínica. Sensibilização da população fundamental, como é que a informação da doença chega, né, até a população, principalmente, agricultores, turistas, profissionais que atuam no campo, de que forma a gente pode disseminar essas informações. E por fim, aqui, só mostrar que realmente eu comecei falando, né, que é uma doença negligenciada, tem um histórico aqui já de casos e que vem sendo reportados no Brasil, desde há mais de 10 anos, alertando sobre a letalidade dessa doença, a importância, né, do estudo, e eu acho que esse surto, né, agora do navio, exemplificou bem, né, o nosso desafio atual de vigilância dessas doenças zoonóticas consideradas emergentes em um mundo globalizado, ou seja, é necessário, assim, sistemas internacionais de vigilância integrados, uma comunicação rápida entre as autoridades de saúde pública e o fortalecimento dessa abordagem de saúde única. Obrigada, pessoal. Acho que eu corri um pouquinho no final. Peço desculpas, mas eu estou à disposição. Agradecer a equipe do laboratório e os nossos também inúmeros colaboradores, que eu não citei aqui, mas são inúmeros colaboradores. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Renata, foi muito boa a palestra, eu nem quis parar você. Ai, desculpa, eu não sei nem quanto tempo, tem que controlar o meu tempo, Não, desculpa. é difícil a gente ficar olhando o tempo, mas foi sensacional a palestra. Pessoal, os microfones e as câmeras estão abertas. Renata, a sua câmera está travada. Eu também não quis te atrapalhar, Deixa eu mas ela ver. está travada no meio da. Melhorou, Hum, agora sim. Tem uma dúvida aqui do Tadeu no chat, ele tem duas dúvidas, na verdade. Com relação aos vetores, a senhora mostrou grupos de roedores silvestres e de roedores mais urbanos. Tem uma grande importância com relação à contaminação do rotavírus. Calma aí. Com relação aos vetores, a senhora mostrou grupos de roedores silvestres e roedores mais urbanos, tem uma grande importância com relação à contaminação do rotavírus. Se os roedores urbanos teriam uma relação mais com a contaminação. E com relação à variedade de cepas dos vírus, quais cepas estão mais relacionadas à fisiopatologia cardiopulmonar ou hemorrágica? Muito obrigado. Obrigada pela pergunta, professor Tadeu. A gente, na verdade, então, existem diferentes espécies, né? Abaixo de espécies a gente chama aí de genótipos ou variantes virais, linhagens, né? A gente, então, cada uma dessas espécies, eu citei ali o hantavirus CU, né? Falando agora da área urbana, você tem aí o hantavirus associado, então, aos casos em área urbana, as ratazanas domésticas. Então, o que a gente observou é que tem uma prevalência, parece ter uma prevalência mais alta, mas não vai depender muito de cada estudo, de cada local, de cada diferentes variáveis naquele ambiente. Mas nos Estados Unidos também eles relataram uma prevalência alta em ratos associados em área urbana. E no ambiente silvestre a gente viu aquela prevalência, mas são rantavírus diferentes, é isso que eu queria mencionar, né, que tem parece ter um tropismo, sim, a fisiopatologia está associada ao tropismo desses rantavírus, então essas diferentes espécies, ou seja, os rantavírus com associados a quadro renal hemorrágico e outros a síndrome pulmonar por rantavírus. Então, acho que Perfeito. respondi. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho, na verdade, eu tenho várias. Você comentou, enquanto o pessoal organiza para fazer as perguntas, você comentou que esses vírus, eles são espécies específicas, geralmente, né? E eles são trissegmentados. Tem relatos de
rearranjo entre esses segmentos? Porque assim, eu imaginaria que tivesse, mas como você Uhum. mencionou espécie específica, eu falei, então existe uma probabilidade menor de ter uma infecção por dois vírus numa mesma espécie. Tem relatos de rearranjo? Como que funciona isso em rantavírus? A gente não tem um relato, natural, né, ou seja, no ambiente natural de rearranjo, mas é perfeitamente, como você falou, Danilo, possível, né, durante uma co-infecção, essa questão do rearranjo, é um vírus trissegmentado, eu acho que faltam informações, o que a gente tem observado é que na América do Sul, entre os sigma-odontinos, você tem um spillover, ou seja, um transbordamento interespecífico, diferentes espécies de roedores associadas ali ao mesmo rantavírus, e também o contrário, você já identificou, mais de um vírus em uma mesma espécie de roedor. Então é extremamente possível, mas o que faltam são, é esse sequenciamento, esse sequenciamento, mais sequências desses vírus, assim, completas, né, principalmente ali, para a gente entender se teve um rearranjo, então a gente precisa, faltam sequências desses rotavírus, eu acho que a gente vai ter um cenário melhor, a gente vai compreender se existe, se é extremamente possível, sim, mas não tem um relato Natural. A Carla, natural. a Carla Ferreira, ela tem uma dúvida, ela pergunta se na rotina diagnóstica sorológica vocês utilizam um kit comercial ou se é o próprio kit das proteínas que vocês fizeram. E se vocês fazem PCR em tempo real ou convencional. São as 2 abordagens no tempo real e convencional. Convencional a gente permite também, partir aí para o sequenciamento, né, parcial, então a gente faz muito PCR convencional para tentar identificar o rantavírus. Não é a rotina diagnóstica, tá, o laboratório de referência fazer essa identificação, essa genotipagem, mas a gente está vendo o quanto é importante conhecer esses rantavírus, né, pode ter rantavírus novo aí associado a caso clínico, e a gente na sorologia, a gente utiliza um kit comercial, e a gente tem estratégias aí também in-house com essas proteínas que a gente fez. Então, na falta de um kit, porque a gente passa por isso também, o kit comercial demora para chegar, validade curta, às vezes a gente tem um atraso e a gente utiliza então aí a ferramenta, in-house, essa proteína para fazer um protocolo que foi desenvolvido inicialmente pela Argentina, mas a gente utiliza essa proteína do antes para fazer o teste, para o ensaio, para a rotina diagnóstica em laboratório de referência. E o teste rápido, ele foi recentemente, né, desenvolvido e a gente vai começar a aplicar. A gente está ainda num cenário de pesquisa multicêntrica em outros diferentes centros para avaliar o teste para a gente aplicar no diagnóstico. E distribuir, né? A ideia não é ter só um teste, mas que esse teste seja acessível para a população. Perfeito. A gente tem mais duas perguntas. Uma do Luca, ele falou que você comentou dos super disseminadores nos surtos e ele ficou com a dúvida se é conhecido o porquê disso, se é algo relacionado ao vírus ou ao hospedeiro em si. De acordo com o estudo, né, que relatou esse surto, e eles falaram dos super disseminadores, super spreaders lá na Argentina, eles fizeram uma relação com, a carga viral desses hospedeiros, tá, desses pacientes, e o contato, prolongado. Então não tem o contato em eventos sociais e de forma prolongada, próxima, então conseguiram associar a carga viral. Nada. Tá. E o professor Márcio Nunes tem a pergunta, ele falou, parabéns pela a excelente apresentação. Considerando a semelhança clínica entre as hantaviroses, particularmente a febre hemorrágica com síndrome renal e outras febres hemorrágicas virais, de forma objetiva, quais estratégias de prevenção, diagnóstico diferencial e manejo precoce são recomendadas para evitar o agravamento do caso e o desenvolvimento das complicações? Eu acredito assim, né, como a gente não tem aí, né, uma profilaxia ou mesmo, né, uma vacina ou mesmo, né, e também não sei se seria a nossa estratégia principal, eu vejo a questão do antiviral e questão também de uma vacina pós-exposição.
Bom, enquanto a gente não tem, né, essas contramedidas, o diagnóstico rápido, né, então a gente ter também uma vigilância sindrômica febril que agregasse, diferentes, febres, assim, né, a gente ter um protocolo de para vigilância sindrômica febril seria muito interessante no Brasil, mas eu sei que é difícil de aplicar. E é isso, vir com uma ferramenta diagnóstica, rápida, porque para hantavirose, realmente o manejo clínico é fundamental no início, né, porque a progressão é muito rápida, então não sei se seria, e aí evitariam, né, complicações, o agravamento do caso. Você falou no final da sua palestra e é muito importante essa parte de vigilância ativa e constante, né? Pena que a gente não tem Buscativa. tantos investimentos nessa área. Tem só mais uma pergunta da Carla Ferreira. Ela, na parte que comentou do plasmídio que vocês fizeram, vocês usam ele como controle positivo na PCR, certo? E vocês fornecem serviços públicos, vocês fornecem para serviços públicos esse insumo? O que eu acredito seja o plasmídio. É. Do plasmídio, sim, a gente na verdade, bom, a gente não desenvolveu, a gente utiliza como controle positivo, sim, né, esse plasmídio foi para expressão de proteína, né, então a gente teve, existe esse plasmídio para gente, para a produção dessas proteínas, foi o que a gente, teve, na verdade a UFRJ transferiu essa tecnologia para Biomanguinhos produzir esse teste, então a gente, o laboratório em si não, a gente na área da pesquisa, a gente participa de colaborações em que a gente pode, né, na verdade, compartilhar tanto amostras positivas, quanto protocolos, né, primers, o que a gente utiliza na nossa investigação, a gente pode compartilhar no âmbito da pesquisa, de cooperações, mas a gente não fornece, a gente não comercializa, né. Biomanguinho sim, que é o produtor, provavelmente esse teste, diagnóstico, esse teste rápido vai ser, é disponibilizado, né, geralmente ele disponibiliza para o SUS, tá, o teste. E o laboratório, como no âmbito da pesquisa, com certeza, né, assim, com colaborações, a gente está aberta aí a disponibilizar o que for necessário, né, para aumentar para a gente ter uma capacidade aí de diagnóstico maior, Dá tempo de mais uma. descentralizar. Tem tempo de mais uma pergunta? O, Claro, não, o tô Danilo que gostaria de saber quais são as abordagens terapêuticas mais promissoras atualmente. eu passei voando, né, desculpa gente, fiquei preocupada com o tempo, mas, eu diria que os anticorpos monoclonais, e ali o favipiravir, não consigo, tem uns estudos, assim, que estão mais avançados, né, com o favipiravir e com a ribavirina não mostrou muito, o problema desses fármacos, desses estudos, é a questão mesmo do benefício, mais administração durante a administração precoce, ou seja, no início dos sintomas, sinais, sintomas, o que é extremamente difícil, né, porque o que chega pra gente, o caso só é diagnosticado suspeito, na verdade, eh, assim, detectado já numa fase cardiopulmonar, então complicado. Mas seria os monoclonais, sim, Danilo. Tá. E a Sandra Gonzalez quer saber quais kits para sorologia comerciais que você recomenda para as variedades presentes na América do Sul. É Mas, importante falar isso, é claro, a gente vai ter aí uma acurácia melhor, né, a gente utilizando aí esses antígenos, encontrados aqui, né, de hantavírus, da América do Sul, principalmente, que é o Andes, que é utilizado a maioria desses testes, né, e o Sinombre, mas são poucos testes disponíveis, o único, eu diria que é o da Eurimum, tá, que está disponível para mais para a nossa realidade aqui da América Latina. As outras empresas, a grande maioria, tudo com antígeno do velho mundo, né, que a gente fala dos rotavírus da febre hemorrágica. Mas perfeito. você tocou num ponto, Danilo, muito importante, que eu não falei, que é a busca ativa, né, que foi uma das perguntas ali também do professor Nunes, né, que é
a busca ativa é extremamente necessária nesses casos, assim, que a doença, né, negligenciada, que a gente existe não se conhece, então e também esses inquéritos epidemiológicos, então a gente entender a circulação, né, em áreas não endêmicas, sem vigilância ainda. Perfeito, perfeito. Doutora Renata, muito obrigado pela sua participação aqui no Virou Clube. Fiquei muito feliz, uma palestra muito boa, e eu prometo que para o próximo, a Copa do Mundo do Virou Clube, eu vou colocar o Jaborá em homenagem à sua palestra, Olha, como um que vírus bacana. brasileiro. Já deixei anotado Sim. aqui, então no próximo cartaz vai ser o Jaborá que a gente vai colocar lá, tá? Ai, Danilo, bacana. Queria Uhum. participar dessa Copa aí também. Muito legal essa iniciativa. Pode Parabéns aí participar, pelo. é só votar lá, jogar seu palpite, quem sabe, né? Com certeza. Ó, parabéns, parabéns aí pelo Viroclube. Muito E vou obrigado. ficar aqui E assídua. pode participar sempre que tiver disponibilidade, toda terça-feira a gente está aqui, tá bom? Ai, bacana. Muito Obrigada, obrigada, obrigado pessoal. novamente. Obrigado, pessoal. Até Fico à terça-feira que vem. disposição. Tchau, tchau.